Paz do Senhor para os irmãos, a paz para vocês que estão em casa. Aqui nós somos da igreja ADPEV, da Estrada da Porto Velho, Assembleia de Deus da Estrada da Porto Velho. E quero saudar vocês que estão em casa nessa manhã, que está nos assistindo, você que é membro, você também que não é membro, também que está nos assistindo. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu peço a Deus que Deus venha abençoar vocês, que vocês estejam bem, que não tenham que estar passando por nenhum problema. Nessa manhã agora, vamos fazer uma oração para agradecer o nosso Deus e dar início, assim, à aula da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 7, que o tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oremos. Você que está em casa, ore comigo também. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, por mais um dia que Tu nos destes. Te agradecemos também, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estar ministrando a Tua palavra, aprendendo mais e mais de Ti, e entendendo, ó Pai, que Tu, ó Cristo, Tu, ó Jesus, é o motivo da nossa paz. Ó Deus, venha guardar os Teus servos que estão em casa, venha guardar aquele também, ó Pai, que esteja trabalhando, aquele também, ó Pai, que está enfermo, venha guardar, ó Pai, venha repreender todo o mal. E nessa manhã, ó Pai, que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, que essa mensagem que vai ser traga através desse estudo, ó Pai, venha tocar os corações e que venha trazer transformação de vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a lição hoje é a lição de número 7, que o tema nos diz assim. Você que está em casa, pega a sua revista, lição de número 7, que diz assim o tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, que está em Efésios 2:14. A nossa verdade prática nos diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios 2, do versículo 14 ao 19. Você que não tem revista em casa, você pega a sua Bíblia, pega lá em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Que a palavra de Deus diz assim, começando no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, começar lá na introdução. Deixa eu tirar aqui minha máscara aqui. É um meio de proteção. Peço que os irmãos também andem de máscara para se proteger, porque essa doença está aí, não é brincadeira, mas nós devemos obedecer às autoridades e nos protegermos. Mas o Senhor é poderoso para nos guardar. Vamos lá na nossa introdução, que diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, irmãos, na lição anterior,
né, que o presbítero Ricardo ministrou, foi falado sobre a situação dos gentios. Estava longe de Deus, né, sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel, fora das promessas. Mas Paulo vai dizer, lá no capítulo 13, do capítulo 2, mas agora dizendo que agora a nossa situação mudou, agora a nossa situação é outra, agora nós já estamos dentro das promessas. Nós que estávamos longe, agora nós estamos perto. Nós que estávamos longe das promessas de Deus, agora nós já fazemos parte da promessa de Deus. Nós que não poderíamos nem chegar perto, né, nem passar do muro, como vai falar na lição, hoje já temos acesso ao Pai, já temos acesso a Deus. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, a nossa reconciliação com Deus. E é isso que nós vamos falar na lição de hoje. Na lição de hoje, nós iremos falar que Cristo é o motivo da nossa paz. Nós também iremos falar na lição de hoje da barreira que havia, a divisão, a inimizade que havia entre o homem, né, que era entre o homem e homem, que eram os gentios e os judeus, e também a inimizade que havia entre o homem e Deus. E existia um muro que fazia essa divisão. Vai ser o que nós vamos falar agora no primeiro tópico. Vamos lá. Primeiro tópico da lição, que diz assim o título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Primeiro subtópico: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, como está lá registrado lá em Atos 21, versículo 28 ao 30, que Paulo foi acusado de ter levado um gentio para dentro do templo e deu uma confusão, né, uma confusão generalizada, queriam até matar Paulo. Isso tudo dizendo o quê? O exclusivismo que havia. O povo que não era judeu, ou o povo circuncidado, eles tinham que ficar fora do muro. Havia ali o templo, né, dentro do templo só entrava só os sacerdotes, né, os levitas, os sacerdotes. Havia também ali o pátio, onde havia ali a bacia para lavar as mãos, né, e também tinha né, o altar do sacrifício. O povo judeu circuncidado podia até entrar até ali. Agora, os gentios, irmãos, eles tinha um muro, que eles ficavam atrás desse muro. Né? Segundo relatos, o muro tinha 1,5 metro, então eles conseguiam até ver, mas eles não podiam ultrapassar esse muro. Então havia essa barreira, essa divisão, essa divisão que foi criada até pelo homem. Porque o que Deus queria, na verdade, para Israel não era isso. Não era que eles fossem exclusivistas, nem que eles fizessem essa separação entre judeus e gentios. O plano que Deus tinha para Israel era que eles fossem luz das nações, que ele atraísse as outras nações a Deus. Não fizesse divisão, não ficasse achando que Deus era só para eles, fazendo essa divisão, colocando os gentios para um lado e eles para o outro. Então havia uma certa inimizade, foi criada uma certa inimizade. E esse muro era um muro que trazia o quê? A inimizade. E também esse muro, irmãos, eu vou explicar aqui, eu sempre trago aqui na minha lição, eu trago um slidezinho que eu trago aqui na minha lição para acompanhar, para enriquecer a lição. E eu vou explicar, eu vou ler o slide, vou explicar melhor sobre esse muro, que na verdade esse muro simboliza, diante de Deus espiritualmente, o pecado, que faz a divisão, a separação entre Deus e o homem. Então eu vou ler aqui o meu slide aqui, está aqui no meu celular, para os irmãos aí acompanhando em casa, escutando em casa aí, para a gente enriquecer esse tópico. Diz assim: assim como o muro do pátio do templo separava os judeus dos gentios, o pecado original separava a humanidade da comunhão
com Deus, conforme está registrado lá em Isaías 59, versículo 2. Que a palavra de Deus, Isaías 59, versículo 2, vai dizer que o que fazia separação entre o Deus e o homem era as vossas iniquidades, os vossos pecados. O vosso pecado, a vossas iniquidades fazia separação entre Deus e o homem. Então, irmãos, o pecado, ele é um muro que nós mesmos, irmãos, construímos. Esse muro, ele vai fazer separação entre Deus e os homens. Até hoje, a pessoa que está em pecado, ela está colocando um muro, uma barreira, e ela não consegue ter acesso a Deus, porque o pecado ele vai fazer separação. E esse muro que estava lá, Paulo, com muita sabedoria, ele vai dizer que esse muro, nessa analogia, era o símbolo do quê? Do pecado, que fazia essa separação entre Deus e o homem. Então, irmãos, a partir do momento que nós recebemos Jesus, Jesus vai lá e desfaz esse muro. Vai ser até o segundo tópico que a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Mas havia essa separação, esse exclusivismo. E, voltando ao assunto sobre os judeus e os gentios, havendo essa separação de inimizade, eles não compreenderam, irmãos, o plano que Deus tinha para ele. O plano que Deus tinha com Israel era que eles viessem ser uma nação sacerdotal, uma nação santa, uma nação separada, que era para atrair as nações. Era a missão que na teologia a gente chama de missão centrípeta, que é aquela que chama ao centro, que atrai. A missão da igreja hoje é centrífuga, da ideia de uma máquina de lavar girando com a roupa dentro, e se abrisse aquela tampa dela, ia espalhar para tudo que é lado, que é como Jesus falou, que ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então a missão da igreja é espalhar o evangelho, mas a missão de Israel, que Deus deu para eles, ao qual eles falharam, era para atrair as nações. Ontem eu conversando em casa, até com a minha esposa Gisele, que deve estar me assistindo, a gente estávamos falando sobre exatamente um momento que Israel estava até cumprindo com essa missão. Foi no reinado de Salomão, ao qual ele até chamou a atenção da rainha de Sabá, estava em paz com todas as nações, estava exaltando o nome do Senhor, mostrando ao mundo daquela época que o Deus de Israel era um Deus bom, um Deus justo, um Deus que mandava as chuvas no tempo certo para as plantações, um Deus que atraía o povo, e era isso que eles deveriam fazer, um Deus bom que livrou Israel do Egito, era isso que eles deveriam trazer. Deus, em nenhuma parte, Deus disse que não queria saber dos gentios. Ao contrário, Deus queria que Israel fosse um modelo para atrair as outras nações ao Deus de Israel. Infelizmente, eles falharam nessa missão, se tornaram exclusivistas ao ponto de até construir um muro e fazer esse tipo de separação. Aí, agora à frente, no próximo tópico, nós vamos ver que Jesus, ele vai desfazer esse muro. Vamos lá que a gente vai explicar um pouquinho mais. Segundo subtópico do tópico 1, que diz assim: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai e, pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Então, irmãos, esse muro, como eu tinha falado, era um muro que fazia divisão tanto literal como também espiritual. Literal fazia aquela separação de judeus e gentios. Então era um muro da inimizade. E Jesus desfez isso. Jesus ele trouxe a paz. E espiritualmente, Jesus, através da fé em Jesus, esse muro foi desfeito. A partir do momento que você recebe Jesus, que você aceita Jesus, esse muro que faz separação entre o homem e Deus, ele é derrubado. Porque Jesus, na carne dele, ele nos justifica.
Jesus nasceu, cresceu e morreu sem pecado. Exclusivamente para quê? Para justificar a carne. Nenhum homem poderia fazer isso, nem um sacerdote, porque ele tinha que fazer até sacrifício para ele mesmo. Só Jesus, nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro, e ele morre no nosso lugar para realmente fazer isso, desfazer a inimizade entre o homem com o outro homem, que era gentios e judeus, e também a inimizade que havia entre os homens e Deus. E assim ele forma um só povo, e assim ele traz a paz. Então, por isso que Jesus, ele é chamado de príncipe da paz. E ele faz com que esse muro seja derrubado e nós tenhamos acesso a Deus. Só para vocês terem ideia, irmãos, antigamente havia tanta essa separação desse muro, né, que era o muro ali fora, ali no pátio, que não dava acesso ali ao altar do sacrifício. Havia esse muro e também havia o véu do templo, que era representado como a separação do homem com Deus. O muro de concreto, de pedra, seja lá o que for, da época, fazia separação entre gentios e judeus. E lá dentro do templo, fazia separação, era o véu do templo, fazia separação entre o homem e Deus. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e nós, pela misericórdia de Jesus, pela obra de Jesus, a separação foi desfeita e esse muro foi derrubado. E nós temos acesso a Deus e não há mais inimizade. Pelo contrário, agora um povo só, a igreja do Senhor. Então, irmãos, vamos agora para o terceiro subtópico, que vai falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. Para a gente compreender aqui que tem algumas partes na palavra de Deus que Paulo vai dizer que a lei é má, depois ele diz que a lei é boa, então fica meio confuso para a gente, mas agora nós vamos entender isso aqui. Vamos ler então. Terceiro subtópico, o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, irmãos, vamos entender aqui. Quando Jesus veio cumprindo toda a lei e morreu e ressuscitou, ele cumpriu a lei civil e a lei cerimonial. Agora, a lei moral, né, que ela está baseada na justiça, na misericórdia e na fé, ela permanece. Ela já existia, a lei moral já existia antes mesmo dos mandamentos de Moisés, né? Como fala mosaico, está falando de Moisés. A lei mosaica está falando de Moisés. Então existia antes disso, né? Nem existia nem Bíblia na época de Abraão, Enoque, Sem. Já não havia Bíblia, e mesmo assim eles já cumpriam a lei moral, e era passado de pai para filho, né, que era baseado na justiça, misericórdia, na fé. Então, irmãos, quando Paulo está falando que a lei é má, ele está falando no sentido da lei cerimonial e civil, né, que era relacionado, né, às festas que Jesus já cumpriu, todas essas festas aqui, tudo isso, todo o tempo, todo o tabernáculo já estava apontando para Cristo, e Cristo veio cumprindo. E a lei civil estava falando, né, olho por olho, dente por dente, apedrejamento, entre outras leis civis. Mas Jesus já cumpriu isso tudo. Agora, a lei moral, irmãos, permanece até hoje, que também está incluído também um decálogo. O único mandamento que a igreja, ela não é que não cumpre, mas ela não, como diz assim, ela não guarda, é o sábado. Por quê? O sábado era espiritual, irmãos. O sábado ele estava falando de repouso, como diz lá em Hebreus 4, falando de repouso eterno, do repouso com Deus. Só que o povo judeu,
eles tinham que ver para crer, eles eram cabeça dura, e eles tinham que ter essas leis aqui, para eles poderem, né, seguir a Deus, que era a lei dizendo assim, ó, tem que fazer, você tem que fazer, porque só assim eles iam seguir a Deus. Eles não eram espirituais. Então, eles não entenderam também o sentido do sábado, que o sábado também é espiritual. O sábado fala de repouso, irmãos. Repouso eterno. Então, tinha que ter um dia, tinha que parar, eles tinham que parar realmente para poder, né, obedecer a Deus e seguir os mandamentos, até para dar o exemplo para as outras pessoas, né, para as outras nações. Mas o sábado é espiritual. Então, hoje, e também outra coisa também, irmãos, o sábado também era um dia para adorar a Deus melhor. Não era para você deitar na rede, deixar de fazer nada. Por isso que Jesus veio muito combatendo no sábado. Ele fazia cura no sábado. Aí ele questionou se vocês tiram um boi da vala ou de um abismo, mas não pode curar uma filha de Abraão. Então, Jesus vinha questionando isso a eles, porque eles não entenderam o sentido do sábado, que era espiritual. Agora, nós, Igreja do Senhor, nós tiramos um dia para servir a Deus melhor. Esse dia é hoje, domingo. De manhã a gente já começa com a escola dominical, né? É que agora a gente está fazendo culto online, não está sendo presencial, mas quando é presencial, a gente tem atividade o dia todo, temos os ensaios, temos o evangelismo, então é um dia que nós servimos a Deus melhor. Então, o domingo é o dia que nós tiramos para servir a Deus melhor. Acaba que não é um dia que a gente vai pegar e vai ficar o dia todo descansando dentro de casa, não. A gente vai servir a Deus melhor. Porque o nosso Deus é maravilhoso, o que Ele fez por nós. A gente tem que adorar a Deus cada vez mais. E no domingo é um dia que a gente consegue adorar a Deus melhor. E os judeus, irmãos, eles não estavam entendendo isso. Então precisava da lei para eles entenderem, porque eles não eram espirituais. Mas nós que quando Jesus morreu na cruz por nós, e Ele trouxe o Espírito Santo, então Ele abriu a nossa mente e fez com que a gente pudéssemos entender que Jesus já cumpriu todo esse ritual da lei, só que a lei moral ainda permanece. E Jesus ainda resumiu ela dizendo, amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e o seu próximo a ti mesmo. Né? O mandamento tanto vertical como horizontal, que é a relação com Deus e com os homens. Essa permanece. Então, irmãos, aqui no outro tópico, já vamos explicar um pouco melhor sobre a revogação da lei dos mandamentos. Vamos lá, subtópico 4 do tópico 1. Revogação da lei dos mandamentos. Eu já vou explicar o que é revogação. Revogação é tornar algo sem efeito, anular ou deixar de vigorar. Vamos lá. A iluminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Então, aqui a revogação da lei, irmãos, foi a lei civil e a cerimonial. A lei moral permanece, que ela é baseada na justiça, na misericórdia e na fé. Né? Aqui eu até marquei aqui o versículo que diz, que é lá em Mateus 23. Vamos ler, eu vou achar aqui na minha Bíblia e vamos ler. Você que está em casa me acompanha. Mateus 23. Aí Jesus aqui, ele estava até repreendendo, né? Se vocês acharem em casa, Mateus 23, é a parte B, mas vamos ler o versículo todo. Jesus repreendendo os escribas e fariseus. E diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas e não
omitir aquelas. Eles poderiam entregar o dízimo, as ofertas, tudo, mas eles tinham que cumprir com a justiça, a misericórdia e a fé, que essa é a lei moral, que é a relação entre as pessoas e também com Deus. O mandamento vertical e horizontal. Então, Jesus ele revogou a lei cerimonial e civil, porque ele veio cumprindo tudo. Jesus cumpriu toda a lei. Tudo que estava escrito, estava falando já dele. Tanto que Jesus já falavam de mim, na lei, no Salmo, nos profetas. Já estava falando de Jesus. E Jesus veio cumprindo tudo. Tanto que ele diz que ele não veio, né, abrogar. Ele veio cumprir, ele veio cumprindo. Então, através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, ele cumpriu essas leis. E acabava que o judeu ele fazia inimizade por causa dessas leis civil e cerimonial. E houve uma divisão. Na verdade, essa lei era para servir como aio, né? Como diz lá em Gálatas, que era guia, para guiar eles, para mostrar que se você cumprisse 612 preceitos da lei e deixasse de cumprir os 613, que era o último, você era culpado por os outros que você não cumpriu, por todos aqueles. Isso tudo mostra o quê? Dependência que nós temos do Senhor. Nós dependemos do Senhor Jesus. Por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir cumprir esses preceitos. Nós nunca iríamos cumprir. Então isso mostra o que? Dependência. E a salvação foi porque pela graça do Senhor Jesus, que morreu por nós e cumpriu toda essa lei, sacrificando a carne para justificar a carne. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui adorando o Senhor e temos acesso ao Pai e foi desfeita as inimizades. O muro foi derrubado, a barreira foi derrubada, temos acesso a Deus, não há mais divisão, não há mais acepção entre os judeus e gentios, não há esse tipo de divisão. Somos o povo de Deus, uma nova humanidade, a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos passar então, irmãos, para o próximo tópico, que aí nós vamos falar o que a derrubada desse muro, o que Jesus fez por nós, que foi o quê? Trouxe a paz ao homem. O título diz assim, do segundo tópico: pela paz, Cristo fez um novo homem. Glória a Deus. Isso é regeneração. Jesus nos justificou e nos regenerou. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Essa nova humanidade é o quê? É a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá. O conceito bíblico de paz. Primeiro subtópico do tópico 2. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo, assim, a paz. Então, aqui o conceito bíblico de paz é o quê? Completo bem-estar. A paz que a Bíblia nos oferece, que o Senhor Jesus nos oferece, é o completo bem-estar. É aquela paz que em meio às guerras, às aflições, às turbulências, é uma paz que em meio a tudo isso você está tranquilo. Você não está atribulado, você está confiando em Deus. E o principal, você tem paz com Deus. Que quando você não está em Cristo, quando você está longe de Jesus, você não consegue ter paz, irmão. Você pode até estar numa ilha, né, isolado, onde não há guerras, né, onde não há perseguições, não há doença. Mesmo assim, se você não estiver em Cristo, você não consegue ter paz. Porque Ele é o autor da nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Então, a paz que o mundo oferece, o conceito vai dizer aqui, né, que de forma geral, ter boas relações, fim de um conflito, estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Essa é a paz que o mundo, né, apresenta. A pessoa fora de Cristo. Agora, a paz que excede todo entendimento, essa paz
só em Jesus, que é o Shalom, que é o completo bem-estar. Totalmente a paz. É a paz que você está em meio à guerra e você está tranquilo. Você sabe que se você morrer, você é do Senhor, ou se você viver, você também é do Senhor. Paulo vai dizer que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então, uma paz que é espiritual, é lá dentro. E essa paz não se compra, essa paz não se conquista sozinho. Essa paz, você não é o isolamento que vai fazer você se isolar em algum local, em uma ilha, se isolar de todos para achar que vai ter paz. Não, essa paz você não vai alcançar sozinho. Essa paz você só vai alcançar em Jesus, que é o completo bem-estar. Glória a Deus. E assim vamos passar então, irmãos, para o segundo subtópico, que vai dizer assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Glória a Deus. Glória a Deus que a gente sabe que o motivo da nossa paz é Jesus. Só nele que a gente consegue a paz. Vamos lá ler. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então, irmãos, Jesus, como já disse o título, é o motivo da nossa paz. Agora, para a gente conseguir ter essa paz com Jesus, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos viver para Cristo, para a gente conseguir ter essa paz. Aí Ele vai ser o motivo da nossa paz. Você que segue a Jesus, você que obedece a Jesus, a palavra de Deus vai dizer, vamos lá ler lá em João, né? Em João 14, 23 e também o versículo 27. Vai falar como que nós vamos alcançar essa paz? Através da comunhão com Cristo. Aí vai dizer assim, Evangelho de João, o Evangelho, tá, irmãos? 14, versículo 23 e também o 27. Jesus respondendo e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E o 27 vai dizer assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo vou-la dar. Né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a nossa paz só vai ser quando nós estamos em comunhão com Deus. Aí o próprio Jesus diz que Ele, o Pai, fará morada em nós. Através de quem? Através do Espírito Santo. Ele mora em nós. E Ele nos traz a paz. Então, Jesus, Ele é o motivo da nossa paz. Mas para nós termos paz, nós precisamos estar em Cristo, em comunhão com Cristo. Porque, irmãos, é uma grande realidade. Quando recebemos Jesus, Ele nos justifica. Só que Paulo também vai dizer que nós temos que permanecer nele, temos que negar a nós mesmos, temos que carregar a nossa cruz, temos que renunciar. Paulo lá no capítulo, lá na frente em Efésios, se eu não me engano, acho que é o capítulo 6 ou 5 em diante, no capítulo 5 em diante, ele vai falar que nós devemos ter mudanças de atitude, nós devemos estar em comunhão com ele. Aquele que pecava, né, já não vai pecar mais. Por quê? Agora nós somos novas criaturas. Nós saímos daquela situação, né, de injusto para justo. Então agora nós temos que praticar a justiça. Então nós devemos fugir do pecado. Então Paulo vai dizer, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Ele vai falar também sobre a sexualidade, sexos ilícitos, entre outras coisas. Paulo vai falar que o que nós fazíamos antes, hoje já não faremos mais, mas não, viveremos em comunhão com Deus. Por isso nós devemos, né, estar guardando a palavra de Deus no nosso coração. E a prova que Jesus diz que se nós amamos Ele,
é guardar os seus mandamentos. E ele vai dizer, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso é o que é comunhão, irmãos. Então, nós recebemos Jesus, já fomos justificados, somos santos, porque o Senhor nos santifica, e nós devemos ser separados, não devemos voltar às práticas anteriores. Então, Jesus é o motivo da nossa paz, sim, mas devemos viver em comunhão com Ele para viver em paz. Porque, irmão, se nós que recebemos Jesus voltarmos a práticas antigas, isso tira a nossa paz. Porque o pecado, ele faz separação entre homem e Deus. Aí nós estamos fazendo, sabe o quê? Estamos levantando o muro de novo. Estamos colocando barreiras novamente. Aí nós estamos construindo aquele mesmo muro que fazia separação, como Deus vai falar, né? Que o que faz separação entre mim e o homem é os pecados e as iniquidades, como está lá em Isaías 59, 2, então você vai estar construindo o muro. Então você não faça mais isso. Você que recebeu Jesus, não. Você agora tem que andar em conformidade à palavra de Deus, negando a si mesmo e levando a tua cruz, que aí você vai ter paz com Deus e também você vai ter paz com todos. Glória a Deus. Vamos à frente, que vai falar sobre a nova humanidade formada pela paz. Olha só que lindo. Jesus trouxe a paz e ainda formou uma nova humanidade. Diz assim, o terceiro subtópico do segundo tópico. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, irmãos, esse novo povo é a igreja do Senhor, essa nova humanidade. Por quê? Até hoje é formado de 3 tipos de povos. Gentios, que são outra gente, gentil é outra gente. Judeus e igreja do Senhor. Ainda há essa divisão. Então, nós somos igreja do Senhor, e ela vai ser formada pelos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que é a igreja do Senhor, que vai ser formada tanto por judeus convertidos e também gentios convertidos, que agora já não vai ser chamado de outra gente, ou de forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos céus da família de Deus. Olha que bênção, que maravilha a igreja do Senhor. E noiva. Além disso tudo, nós somos noiva do Senhor e estamos preparados para o noivo vir nos buscar. Por isso o noivo sempre pede para que nós não sejamos como as loucas, mas estejamos preparados para nos buscar. Agora, ao trato de nós sermos essa nova humanidade formada pela paz, nós se tornamos, sabe o quê? Mensageiros da paz. Essa é a missão da igreja, anunciar a paz, anunciar a reconciliação. Lá em Mateus 5, versículo 9, quem está em casa aí com a sua Bíblia na mão, me acompanha lá, Mateus 5, versículo 9, que é o sermão da montanha, né, as beatitudes. Vai falar sobre as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças que Jesus vai falar, era exatamente para nós, igreja, que diz assim, ó, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos uma missão, anunciar o evangelho da paz. Devemos promover a paz. Na minha Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um título lá embaixo que vai dizer assim, os pacificadores. E você vai ver que está encaixando certinho com a lição. Vai dizer assim, ó, os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz de Cristo
e agora se esforçam, mediante seu testemunho e sua vida, para levar outras pessoas, incluindo os seus inimigos, à paz com Deus. Então, como pacificadores, irmãos, nós devemos levar o evangelho da paz, devemos ter paz com os nossos inimigos. O servo de Deus, ele deve propagar semente de amargura. Semente de amargura era uma erva amarga que ela colocava na água e as pessoas iam bebendo e iam se contaminando. Então, uma pessoa que ela contamina as outras, trazendo dissensões, divisões, facções, essa pessoa, ela está fugindo da sua principal função, que é ser mensageiro da paz. Quem é pacífico não traz guerra, não traz confusão, mas o contrário, o pacífico ele traz e promove a paz. E é isso que Jesus formou, uma nova humanidade formada pela paz, que vive pela paz e também propaga a paz e está em paz com Deus. E assim nós devemos ser, irmãos, mensageiros da paz, sempre anunciando a Jesus, tanto para os seus conhecidos, para também aqueles também que te afrontam. Porque a palavra de Deus diz que se nós saudarmos somente aqueles que nós gostamos, nós não estamos fazendo nada demais. Agora, nós saudarmos os nossos inimigos, aí sim, Paulo vai falar que vai ter brasa de fogo na sua cabeça, quando você faz o bem, em vez de fazer o mal. Então nós devemos, irmãos, cada vez mais anunciar a palavra do Senhor, nós devemos transmitir a paz, porque o mundo só vai ver Cristo em nós, a luz de Jesus em nós, como nós transmitimos a paz. Agora já pensou, irmãos, a gente transmitindo confusão, transmitindo dissensões, não anunciando o verdadeiro evangelho da paz? Não é isso que Jesus quer de nós. Nós temos uma missão muito grande. A igreja do Senhor tem uma responsabilidade muito grande. Israel estava com essa responsabilidade, mas falhou. Eles deveriam atrair as nações, mas não, viraram legalistas, viraram exclusivistas e esqueceram que eles deveriam atrair todas as nações e todos os povos a Deus. Então, hoje a igreja do Senhor está com essa missão. A missão, como eu falei no início, centrífuga, que é de espalhar o evangelho da paz. Somos mensageiros da paz e devemos anunciar a paz com paz. Devemos estar com paz com Deus, devemos estar em paz com o próximo e anunciar o evangelho da paz. Paulo vai falar à frente, também, na mesma carta em Efésios, que a gente tem que deixar tudo isso de lado, todas as dissensões, devemos ser humildes, devemos reconhecer que Deus dá um talento para um, dá para outro, e tudo isso é para o benefício nosso. Isso não é motivo para ninguém, né, se sentir menor ou maior, mas não, é benefício que Deus nos deu, que o Espírito Santo distribui para cada um, conforme a medida que Ele quer. Então nós devemos, em nome de Jesus, promover sempre a união. Jesus, como Ele formou esse novo grupo que Ele formou, que é a igreja do Senhor, que é formado de gentios e judeus, Ele veio trazendo principalmente a paz e a unidade. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E Paulo vai dizer que as juntas elas têm que estar bem unidas. Como é que é isso de eu estar longe de um, longe de outro, não me dou com um, não me dou com o outro? Não, é unidade, irmãos. Que assim o Espírito Santo vai trabalhar e assim a igreja vai crescer e o evangelho vai propagar. Então nós devemos, irmãos, cada vez mais pregar a unidade, um só corpo, porque um corpo bem ajustado, ele é forte, e ele anuncia o evangelho cheio de poder de Deus. Lá na frente a gente vai ver que a cruz de Cristo foi escândalo, né, para os judeus, né, e loucura para os gentios. Eles não entenderam que era poder de Deus. Então nós que recebemos o poder do Espírito Santo, nós devemos proclamar o evangelho. É o que nós iremos falar agora na frente, né? Pela paz, ou melhor, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Vamos lá, irmão, o tempo está passando, então vamos lá para o último tópico, que é o tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus.
bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico do tópico 3. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme está registrado lá em 1 Coríntios 1, 23, também o versículo 24, que eu acrescentei. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi tão grande por nós que a gente tem que estar agradecendo a Deus cada dia pelo que Ele fez por nós. Que Jesus passou uma humilhação muito grande. Jesus foi humilhado, foi açoitado, o próprio Deus sendo humilhado pelo homem, e tudo que Ele queria fazer era só salvar o homem. E Ele teve que passar por isso tudo. Então nós devemos ser gratos, Senhor, pelo favor imerecido que Ele fez por nós. Nenhum de nós merecíamos ser salvo. A nossa situação era de condenação. Agora Jesus vem e justifica a carne. O primeiro Adão falhou, trouxe o pecado a toda a humanidade. Já o segundo Adão, como Paulo fala, ele veio, morreu por nós, nasceu, cresceu e morreu sem pecado, cumprindo toda a lei e passando por toda essa afronta e humilhação para justificar a carne. E hoje nós somos justificados. Quando uma pessoa vem à frente e recebe Jesus, imediatamente Jesus justifica ela e coloca ela na posição de justo. Ela de condenado, ela passa a ser justo. Jesus fala assim: eu assumo a culpa dele, eu tomo o lugar dele. Ele está justificado. É apagado todos os seus pecados, agora ele é uma nova criatura. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, para ele nascer de novo. Ele tinha que nascer. O que acontece? Como Jesus pede para nós nascermos de novo, ele quer dizer o quê? Nós não somos nem israelitas, não somos cidadãos, não temos nem genealogia. Mas quando nascemos de novo, já nascemos na família de Deus. Olha que coisa linda. Você recebe Jesus, você nasce de novo e você já vai direto para a família de Deus. Cheio de direitos, também deveres, né, e obrigações. Você agora está dentro de promessas. Você agora não é mais forasteiro, você agora é filho de Deus. Você pode falar Abba Pai ou Papai. Você tem intimidade com Deus, tudo isso pela morte de Jesus e essa humilhação toda que Jesus passou por nós. Infelizmente, tem pessoas, irmãos, no mundo todo, milhões de pessoas, que ainda não acreditam em Jesus, que ainda não receberam Jesus. Pessoas nascendo, crescendo, morrendo, sem receber Jesus, sendo que Jesus ofereceu uma salvação tão grande, Ele fez um sacrifício por nós, tão grande, por amor, para oferecer salvação a todos, como eu tinha até dado a lição anterior, né, que a salvação é oferecida a todos, não a um determinado grupo, mas a todos. Ele ofereceu salvação para todas as pessoas. Agora, nós devemos valorizar cada dia mais a nossa salvação, por isso que Ele é digno de honra, por isso que Ele é digno de glória, de louvor, de aplausos. Nós devemos chorar sim aos pés do Senhor, porque Ele fez muito por nós. Ser grato a Deus por cada dia que Ele nos dá, ser grato a Deus pela família a nossa família que Ele tem alcançado, e através do Evangelho nós vamos alcançar outras vidas, e ser grato a Deus por cada vida que for salva. Então, irmãos, devemos apregoar a paz, ser mensageiros da paz de Cristo. E aqui o meu slide, ele vai dizer assim: morrer no madeiro era sinal de maldição, conforme está em Gálatas 3:13. Cristo teve o mais alto nível de humilhação para receber o mais alto nível de exaltação
a fim de justificar a carne, conforme Filipenses 2, versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus? Filipenses 2, versículo 9. Que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, Jesus ele foi humilhado, mas também ele foi exaltado sobremaneira, que o seu nome é acima de todo nome e todo poder é dado, tanto nos céus como na terra. E devemos ser gratos ao Senhor. Vamos então, irmãos, agora para o subtópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, pela cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, e agora também nós temos paz com Deus, paz com os homens, formou-se a igreja do Senhor, e nós agora temos uma grande missão. A nossa missão agora, como eu tinha falado antes, é anunciar o Evangelho. Essa responsabilidade é dada a nós. Por quê? Nós temos que anunciar a reconciliação aos homens. Tem muitos homens aí fora que não estão reconciliados com Deus. Estão em inimizade. Ainda há um muro na frente dele, que é o pecado, que impede com que ele tenha acesso ao Pai. Infelizmente. Mas como é que eles vão saber se não há quem pregue? Como é que eles vão receber essa reconciliação se ninguém anuncia? Essa missão, irmãos, foi dada a mim, foi dada a você, que está em casa, que está nos assistindo. Anuncie o Evangelho da paz de Jesus. Anuncie que através de Cristo, através da fé de Cristo, o arrependimento, a pessoa é reconciliada com Deus. E ela vai viver em paz com Deus, em paz com os homens, vai nascer de novo, vai estar dentro das promessas e vai fazer parte de uma nova família, a família de Deus. Então, irmãos, é uma responsabilidade de cada um de nós anunciar o Evangelho da reconciliação que foi pela cruz de Cristo, através da sua morte e ressurreição. Vamos à frente, irmãos? O tempo já está acabando. Vamos lá para o último subtópico do tópico 3, que é o subtópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, irmãos, através da cruz nós fomos reconciliados e foi desfeito totalmente essa inimizade entre os judeus e gentios, entre o homem e Deus, e foi formado essa bênção que nós temos agora, que é a igreja do Senhor, uma nova humanidade.
né? Havia todo aquele rituais, aquilo tudo para ter acesso a Deus. Os judeus poderiam participar, os gentios tinham que ficar de fora. Isso tudo era horrível, irmãos, naquela época. As pessoas nasciam, cresciam, morriam, não eram salvas, não tinham paz com Deus, mas através de Cristo, através da sua cruz, todos nós agora temos acesso a Deus em um só corpo, podemos conversar diretamente com Deus. O altar agora é o nosso quarto, o nosso joelho no chão, conversando com o nosso Pai. Agora nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, por isso nós temos acesso ao templo. Só o sacerdote podia entrar, agora nós somos reis e sacerdotes de Jesus, e nós intercedemos pelos outros, e venhamos interceder cada dia mais, uns pelos outros, anunciando o evangelho da paz, clamando a Deus, para que Deus venha repreender todo o mal, para que cada dia mais nós tenhamos oportunidade de falar de Jesus, anunciar que tem sim uma nova chance, que a única paz que nós iremos encontrar será só em Cristo Jesus. Por isso ele é chamado o príncipe da paz, porque ele traz a paz para o homem, para o interior do homem, e ele é a paz para o mundo. Infelizmente, muitos não querem essa paz, querem buscar algum jeitinho de encontrar a paz, mas a paz só em Jesus, a verdadeira paz, que é o completo bem-estar, o Shalom. Vamos então, irmãos, à nossa conclusão, para a gente estar finalizando a nossa lição, que nos diz assim a conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, eu peço aos irmãos que guardem essas lições no coração. Você repita as aulas, porque todas elas estão gravadas aí no Facebook. Assista as aulas anteriores com o presbítero Ricardo, as minhas aulas também que eu dei também, mas essa aula, para que você venha aprender mais e mais da palavra de Deus e venha se fortalecer na fé. E saiba de uma coisa, irmãos, a lei moral, ela permanece, que ela é justiça, misericórdia e fé. E isso tudo nós, como servo de Deus, nós praticamos. Então, irmãos, aqui agora nós estamos encerrando. Eu quero convidar aqui o presbítero Alexandre. Presbítero Alexandre, por favor, para finalizar aqui, né? E assim eu finalizo essa aula e saúdo os irmãos com a paz de Cristo Jesus, e Deus venha vos guardar e vos abençoar. Glória a Deus. O presbítero Alexandre vai estar fazendo as considerações finais. A paz do Senhor a todos, irmãos. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que você aprendeu mais uma vez a palavra do Senhor e que essa palavra esteja na tábua do seu coração. Hoje à noite estaremos aqui às 18 horas. Você em casa pode nos acompanhar através dessa página. Você também que tem nos acompanhado de outra igreja, você é nosso convidado especial. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar o seu coração. E saiba de uma coisa, Deus é contigo, irmão. Deus está com você, Deus está na sua casa, Deus tem cuidado da sua família. Fica tranquilo que essa fase vai passar. E tenha certeza que essa lição que foi dada hoje, como o nosso diácono falou aqui, continua estudando em casa, continua dando continuidade ao ensinamento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos dá mais força, né, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas sabe de uma coisa, você é um cidadão do céu, você é um povo de Deus, você que faz a diferença nessa terra. Amém? Estaremos orando agora e nessa oportunidade, irmão, eu sinto de Deus agora de orar por você que está na sua casa agora, você que está aqui também conosco nessa manhã. Eu quero orar por você agora e em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar pela tua saúde nessa manhã. Levanta a mão aí em casa, que nós
nós vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, nessa hora nós queremos te agradecer, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa. Senhor, eu te peço agora que nesse momento o teu Espírito Santo, ó Pai, o teu Espírito que nos conforta, o teu Espírito que nos fortalece, o teu Espírito que nos dá força, Senhor, para seguir o caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, visita agora a casa dessa irmã, Senhor, que está agora em casa, Senhor, e tem acompanhado, que acompanhou essa lição pela essa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora de toda doença, eu dou uma ordem agora de toda enfermidade, meu Senhor, que sai agora, meu Pai, dá vitória ao teu povo nessa manhã, meu Pai, repreendendo todo mal, toda doença, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, seja na mente, seja no corpo, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Receba aí na sua casa, e você aqui no templo, receba a tua vitória nessa manhã. Irmãos, muito obrigado mais uma vez, que Deus vos abençoe nessa manhã. Levanta a tua mão aí que eu vou dar a bênção apostólica, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam: e a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, que Deus te dê um dia e um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPF, Assembleia de Deus, Palavra e Vida, na estrada Porto Velho, Rio Verde, Cordovil. Cultos online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. O Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus, Palavra e Vida, em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.